Olá, boa noite. Ok. A parte da Constituição nós vimos, tá? É a principal parte. Agora a gente vai entrar na parte dos princípios, né? A gente vai daqui da aula até o final do curso, nós teremos a aula de hoje. E eu terei mais um encontro com vocês que não está agendado. Eu vou deixar esse encontro stand-by, porque o dia que tiver o professor que tiver uma dificuldade de não poder vir, eu venho substituir o professor e dou essa aula extra para vocês. Tá? Que aí vocês vão ter um curso fechadinho de AFA. Agora a gente vai trabalhar dos princípios, né? Os nossos princípios, eles estão basicamente nessas fontes aqui. A Constituição Federal, tá? É o mais importante. Nós temos aqui a Lei 4.320, também boa fonte de princípios. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual Técnico do Orçamento, o Decreto-Lei 200, o Decreto de Execução Financeira, que é o 93.876, que ele institui o Caixa Único, né? A Portaria da SOF como STM e a doutrina. Então, são as principais fontes aqui dos princípios, né? Então, os princípios, nós vamos trabalhar esses princípios aqui, são 14 princípios. 14 princípios, normalmente cai um princípio, é muito fácil. Na verdade, como eu fui bastante detalhista naquela parte constitucional, então vai ser muito fácil a gente aí entender os princípios, né? Por exemplo, na aula passada nós vimos aqui, ó, o princípio da proibição de estorno. Nós vimos aqui o princípio da não afetação. Tá? Então a gente vou passar um pouco rápido porque nós já vimos aí vários princípios, né? São 16 princípios na verdade, né? O primeiro princípio é o princípio da unidade. Tá? O princípio da unidade, a gente falou muito sobre ele. Unidade significa dizer que nós temos o quê? Um único orçamento para cada ente da federação. Só que esse orçamento, ele é enorme, tá? Ele é uno, ele é enorme. E nós temos o quê? 3 suborçamentos, não é isso? Fiscal, investimentos e seguridade. Tá? Todos os outros estão vinculados nesses 3 suborçamentos, tá? Apesar que são 3, é um só. Então, nosso princípio, ele é uno, tá? Ele é uno, apenas um princípio, né? Vamos lá. Aqui está onde que ele é uno, a Lei Orçamentária Anual, tá? Esse aqui é o princípio, né? Esse princípio aparece também na Lei 4.320, só para vocês entenderem aqui a sistemática. Né? Eu vou passar o princípio, explicar e vou mostrar para vocês a origem dele, se é na Constituição, se é na 4.320, na LRF, todos eles. Né? Aqui, esse artigo 2º da 4.320, ela é bem clara. Ó. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Uma coisa importante, tá? O princípio da unidade, tá? Isso eu esqueci de comentar aqui, também é conhecido como o princípio da totalidade. Eu não vou completar a explicação da totalidade, que eu vou fazer uma comparação daqui a alguns minutos, tá? Então, unidade é a mesma coisa, né? Segundo princípio, tá? É o princípio da anualidade, tá? Ou periodicidade. Nós sabemos que o princípio da anualidade significa dizer que as despesas têm a validade de 1 ano. Tá? 1 ano. Anualidade. A LOA, ela tem 2 trabalhos importantes, gente. A previsão da receita e a fixação da despesa. Essa despesa está autorizada a ser gasta durante aquele exercício. Gente, o orçamento é uma peça figurativa? Autorizativa? Sim, ele é o quê? Autorizativa. Então está autorizado gastar aquele recurso naquele dado daquele período. Sempre o período limitado de tempo. Aí hoje nós vamos ver, nós vimos ontem, né? O que acontece? Se naquele período não utilizou o recurso, o que acontece? Ele retorna. Tá? Então a autorização é para aquele período. Tá? Vamos lá, anualidade. Onde que aparece isso? Lá no artigo 65 no caput, orçamentos anuais, e no parágrafo 5º, no 65, orçamento anual. Ok? Tá? E esse período da anualidade, ele coincide
com o ano civil. Isso já caiu em prova de fiscal. Tá? Ele coincide com o ano civil. O nosso ano civil é de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tá aí. Vamos lá, onde tem mais ainda anualidade, lá no Decreto-Lei 200. Tá? O Decreto-Lei 200, eu não sei se vocês sabem qual que é o objetivo do Decreto-Lei 200. Tá? Então já vou fazer um aprofundamento pedagógico para vocês. Antes, existia apenas administração pública direta. Direta. Ok? O Decreto-Lei 200 introduziu no nosso ordenamento jurídico o que é a administração pública indireta. Tá? Indireta. O Decreto-Lei 200, ele fortaleceu a ideia da Lei 4.320. A Lei 4.320 criou o quê? O orçamento, o programa. A 4.320 criou o quê? A classificação econômica da receita e da despesa, que é correntes e capital. E o Decreto-Lei 200, o que aconteceu? Veio consolidar esse entendimento no Brasil. Veio consolidar esse entendimento no Brasil e ambos foram recepcionados, né, pela Constituição Federal de 88. Então, em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que, pormenorizada a etapa do programa plurianual, a ser realizada no exercício seguinte, que servirá de roteiro à execução coordenada da programação anual. Olha aqui, ó, já começa, ó, plurianual, tá? Então ele já começa a falar de uma linha de planejamento. E o Decreto-Lei 200 também foi muito importante. Ele foi muito importante porque ele trouxe o quê? O princípio da descentralização e do planejamento. Então o Brasil começou a ter, gente, assim, planejamento de fato e de direito a partir do Decreto-Lei 200. Tá? Então é muito importante o Decreto-Lei 200. A aplicação do princípio da anualidade, assim que vai cair na prova. Ele vai colocar um comando e do comando você vai ter que entender. Vamos lá. O Ministério do Meio Ambiente tinha uma dotação de 300 milhões de reais em 2020 e executou apenas 250 milhões de reais. Portanto, perdeu a oportunidade de executar 50 milhões no exercício de 2020. Em regra, esses 50 milhões de reais não utilizados foram perdidos e não podem ser reaproveitados em 2021. Tá? Olha só, comigo. Quando ele, tipo assim, perdeu esses recursos em 2020, já está aprovado o orçamento de 2021? Já é o outro orçamento. Tá? Esse é o orçamento. E esse saldo aí, gente, de 50 milhões, vai lá para o QG do planejamento e ele pode ser utilizado isso aí como créditos adicionais do outro exercício. Tá? O orçamento autorizado para determinado exercício será executado dentro daquele ano civil. Tá? Beleza. Entenderam a anualidade? Pelo conhecimento que vocês têm hoje, esse princípio tem alguma exceção? Esse princípio tem exceção? Tem exceção. Tá? Tem exceção. Está aqui. Créditos adicionais. Tá? Nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Tá? Então, essa exceção, ela está aqui no crédito especial e no extraordinário. O crédito adicional, gente, não vai adicionar a LOA? Ele faz parte da LOA, depois que ele é constituído. Se faz parte da LOA, ele está sujeito ao princípio da anualidade? Sim. Então, o que diz aqui? Ó, lá na Constituição, vimos isso aqui também. Ó. Terão vigência no exercício financeiro que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, né? Nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, não incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Serão reabertos mesmo que ainda não foram utilizados. Olha aí, gente, ó. Serão reabertos mesmo que não foram utilizados, ou seja, não precisa inscrever em restos a pagar. Tá? Ou não foram empenhados, ou seja, que ainda possuam limites de crédito a utilizar. Ok? Beleza, né?
É exceção, olha lá em cima, ó. Exceção. Deixa eu terminar aqui que você vai entender. Olha só, olha só. O que acontece? Anualidade, 1 ano. Vocês têm que entender o seguinte, que esse caso concreto, ele não vai ser incorporado no orçamento de 2021, ou seja, no próximo orçamento, dependendo do ano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eles não serão incorporados. Ah, professor, mas ele não vai ser receita? Vai, mas vai ser uma receita extra-orçamentária. Será uma receita extra-orçamentária. Então ele vai andar junto com o orçamento. Você está entendendo? Por isso que ele vai ser aproveitado. Entendeu agora? Ficou claro? Porque eu entendi. Porque se ele entra no outro orçamento, não, ele não é anexado no outro orçamento. Tá? Porque o outro orçamento vai ter vida própria. Cada orçamento tem uma vida própria. Entendeu certinho? Está claro para você? Então ele é uma receita extra-orçamentária. Na prática sobra ou o pessoal sempre gasta? Não, na prática sobra, sim. Com certeza, né? Por exemplo, assim, o que eu vou falar para vocês? Despesa com pessoal, né? O cara vai lá e faz um... Não, despesa com pessoal não cabe. Por que despesa com pessoal não cabe, gente? Por que despesa com pessoal não cabe? Primeiro, vamos lá. O crédito suplementar é para suplementar uma dotação que já existe. Não é isso? Faltou dinheiro, você suplementa. Só que está escrito aqui, gente, o pagamento com pessoal vai ser um crédito suplementar, porque o especial é para criar um novo programa, um novo projeto que não está previsto, algo novo. Algo novo. O extraordinário a gente sabe que não cabe. Tá? Então o que acontece? Na prática sobra assim, por exemplo, o cara, principalmente com as operações especiais. Final do ano, o governo aprova um empréstimo, tá? Uma operação de crédito, para comprar maquinário, por exemplo, no final do ano. O que acontece? Não dá tempo de comprar, mas era um crédito especial, ele é reaberto no próximo ano para realizar essa despesa. Então acontece muito sim. Tá? Dos três, gente, qual que mais acontece é o crédito suplementar, que vem suplementar, vai suplementar as despesas já existentes. Ah, faltou dinheiro, você coloca mais dinheiro. Como é que é o nome de colocar mais dinheiro? É crédito suplementar. Tá? Agora, você pode ter uma movimentação também de dinheiro. Tá? Lembra remanejamento? Transposição? Isso é crédito adicional, gente? Não. Não é crédito adicional. O remanejamento, a transposição, nós explicamos ontem, né? Por que não é um crédito adicional? Porque você vai alterar os valores de receita e despesa, vai ser o mesmo. Você vai mudar só o miolo da LOA. Tá? Somente o miolo da LOA que você vai mudar. Tá? Oi. Restos a pagar. Não, restos a pagar é outra coisa também. Tá? Restos a pagar é o seguinte. Restos a pagar, primeiro, o resto a pagar, você já iniciou a execução da despesa? Já. Se você não iniciou a execução da despesa, significa dizer o quê? Que você não pode inscrever em restos a pagar. Então, restos a pagar, o RP, você já iniciou. O que está acontecendo? Somente liquidar e pagar. Tá certo? Entendeu a diferença? Não é. Por que não é uma exceção? Porque já iniciou a execução dele? A lei já cumpriu? Sim. Se você não empenhar, você pode inscrever em resto a pagar? Por quê? Pelo princípio da anualidade, porque venceu. Você está entendendo? Você tem que entender essa lógica. Agora, aqui nos créditos especiais, ali falou que iniciou a despesa? Não, ele vai ser reaberto. Tá? Os créditos. Ele fica autorizado até o próximo ano. Tá? Segundo princípio, gente, universalidade. Tá? A universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então é o seguinte, todas as suas despesas, ok? Tá? Todas as suas despesas. Universalidade está aqui no
no artigo 2º que nós já lemos, tá? Agora o seguinte, gente, vamos lá. Aqui é para... Gente, você viu que saiu, vai ser concurso do TCU, não tem? Cara, é uma aula dessa aqui te prepara para o concurso aí de AFA. Aí, claro que você vai ter que ter mais aprofundamentos, né? Mas você vai ter a noção completa da matéria. E eu vou falar para vocês, gente, eu estou surpreso com vocês positivamente, viu? Porque as pessoas, elas têm muita resistência de aprender isso aqui. Acham muito difícil. Eu já acho gostoso aprender essas coisas, né? Eu acho legal, interessante, vai ligando. Ó, nós estamos estudando o quê? Universalidades, né? Gente, a universalidade é o quê? Todas as receitas e todas as despesas. Vamos lá. Olha as exceções aqui. Artigo 3º. A lei dos orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Tá? Então, as operações de crédito, qual que é a classificação dessa receita aqui? Receita de capital. Eu já expliquei isso, né? Capital, né? Tá. Ok. Parágrafo único. Não se considerem para fins deste artigo. Ou seja, não é considerada receita. Se não é considerada receita, não estará na LOA. Primeiro, ó, vamos lá. Operações de crédito por antecipação da receita. O que é antecipação da receita, gente? Tá? É o quê? Durante o exercício, você está com um fluxo de caixa negativo, você está precisando o quê? Mas você vai lá no ente que você tem que receber receita, você antecipa. Bingo? 10. Né? Emissões de papel moeda. O Banco Central, junto com a Casa da Moeda, emite o quê? Papel moeda, dinheiro. Isso é receita, gente? Não é receita. E outras entradas compensatórias do ativo e passivo financeiro. O que é uma entrada compensatória, gente? É uma quando entra o dinheiro, mas já cria uma obrigação. Por exemplo, calção. Fiança, lá de quando lei seca, que o cara cai, não é isso? Quando o cara cai na fiança lá da lei seca, o que acontece? Entra o dinheiro no governo, na caixa do governo? Entrou dinheiro, não é isso? Calção, fiança, entra dinheiro. Só que esse dinheiro é do governo, ele fica afiançado, não é isso? Depois pode ser até convertido. Quando ele for convertido, aí passa a ser receita. Ok? Mas cria o quê? Uma obrigação. Tá? Professor, calção, às vezes para você aí participar de alguns licitação, alguns procedimentos, você tem que calcionar um valor. Tá? Você calciona, depois você recebe esse recurso. Até leilão também pode estar calcionando um valor, né? Então vamos lá. Entenderam, gente? Atenção. Oi? Entra como receita do Estado. Não. Ela entra no receita do Estado, só que ela não é receita orçamentária. Ó, aqui nós temos que trabalhar, é muito boa essa pergunta. Nós temos dois sistemas. Nós temos o sistema orçamentário. Ok? E nós temos o sistema financeiro. Ok? A calção, ela não vai ser uma receita orçamentária. É extra orçamento. Não é receita. Certo? Agora, o que vai acontecer? A calção, ela vai entrar na contabilidade do Estado, no financeiro. Tá? Não entra na conta 100, na fonte 100. Na fonte 100 vai entrar as receitas correntes. Tá? Aí tem várias classificações. Tá, expliquei, tá claro? Tá? Tá claro aí, gente? Vamos lá. Ó, operações de crédito. Ok. Eu vou explicar cada item daqui, mas pode falar. Aqui. Só. Não, perdão. Receitas de capital, gente. Receitas de capital. Nós temos o quê, gente? Nós temos operação de crédito. Primeiro. Alienação de bens. É uma receita de capital.
De aro. Como é que é? Operação de? Mas a administração pública não faz operação comercial. Aqui, ó. Operação de crédito. Não, não. Não. Receitas tributárias. Tributárias. O que você está falando, ele está falando o seguinte, boa, essa antecipação de... Estou fazendo uma analogia. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é o item 2, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu preparei só para você ter a dinâmica. Aqui está o item 1, aí eu vou explicar o item 2, tá? Então eu vou explicar na sequência aqui para a gente não perder o foco, pode ser? Aí eu explico da antecipação, que eu já entendi, você quer fazer quer que eu explique como... Eu já entendi. Você tá pegando o exemplo lá da contabilidade comercial, quando o cara desconta duplicada, faz antecipação de cartão de crédito. Só para. Operações de crédito autorizadas em lei. Recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Tá? Os empréstimos compulsórios, empréstimos decorrentes de contratos, né? Esses 3 exemplos não há necessidade de previsão na LOA, gente. Isso aqui é cara de FGV, tá? Cara de FGV, tá? Ó. Recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Quem vai fazer essa captação? Banco Central, tá? Empréstimos compulsórios e empréstimos decorrentes de contratos com instituições financeiras nacionais ou internacionais, tá? Então esse caso aqui não entra, tá? Não entra aí, tá? Não entra como exemplos de necessidade, não há necessidade de previsão na LOA. Desculpa, há previsão, todos os 3, perdão, me confundi aqui, acabei até me confundindo com o colega ali. Bacana, então há necessidade de previsão na LOA, tá? Beleza? 2, aí. Vamos lá. É o seguinte, a pergunta do colega foi o seguinte. Os mecanismos de política inflacionária, não é isso? Inflacionária para manter. Então é o seguinte, hoje o governo tem basicamente uns 4 instrumentos importantes para manter o valor da meta de inflação. Tá? Um deles, tá? Metas de inflação. Um desses instrumentos, a taxa Selic. Tá? Então a taxa Selic, quando você aumenta, tem um reflexo. Quando você reduz, tem outro reflexo. Né? Outro instrumento para você manter aí a meta de inflação. Tá? Você tem o quê? A venda de títulos públicos. Né? O que acontece quando o governo vende títulos públicos? Gente, ele retira dinheiro de circulação. Se você retira dinheiro de circulação, acontece o quê? A redução da inflação. Okay? Quando vende, né? Quando ele compra, aliás, quando ele compra, vem um papel e vai dinheiro. Quando ele vende, ele retira dinheiro e vai papel. É papel que eu falo, é o título, né? Então, o que acontece? Hoje, o governo, outro controle que nós temos aí, quando ele controla o crédito, né? Quando ele chega lá, ele fala o seguinte, na crise de 2008, ele fez isso. Ele alterou a política do crédito. O que ele fez? Ele falou o seguinte, agora vocês podem comprar um carro até em 84 parcelas. Então, o que acontece com isso? Você aumenta, você faz circular mais dinheiro. Compulsórios, outro instrumento da política aí monetária que também reflete na política de controle da inflação. Quando você controla os compulsórios. O que é o compulsório, gente? O compulsório nada mais é do que um percentual dos depósitos que os bancos recebem vai para o Banco Central. Tá? Isso que acontece aí. Tá certinho? Expliquei para você? Então a política monetária tem que estar na LOA? Não. Por exemplo, a meta de inflação desse ano é que trabalhar com... Bom, gente, eu falei isso aqui. Por que a política monetária não deve estar na LOA? Sabe por quê? Pelo princípio da exclusividade, que eu vou falar para vocês aí, já. Tá? Antecipação da receita orçamentária. São empréstimos não previstos na LOA, mas necessários para atender insuficiências momentâneas de caixa durante o exercício.
Fazer uma analogia com o setor privado. Você tem uma maquininha do cartão. O que você acontece? Está com uma insuficiência de caixa, você antecipa esses créditos. Tá? O governo tem maquininha de cartão? Não. Tem boleto? Não. O que o governo tem? Tem repartição das receitas. Não tem a programação financeira que eu falei para vocês? Não é dividido em 12 certinho, não é isso? É de acordo com o comportamento da receita. Então vamos colocar aqui, o Mato Grosso recebe recurso da União? Recebe. Município de Cuiabá recebe recurso da União? Recebe. Então, de acordo com aquela programação, ele vai lá no Tesouro, olha, vamos fazer uma operação aqui, tudo bem, eu vou antecipar metade da sua receita de setembro. Tá? De setembro, agora, em agosto, por exemplo, em julho, ele antecipa. Certo? Ele antecipa, claro que ele vai pagar um pouquinho de encargos sobre essa operação. Tá? Então, isso que é a antecipação da receita orçamentária. Inclusive, gente, isso hoje é muito difícil de ocorrer. Mas, antes da lei de responsabilidade fiscal, era direto isso acontecia. Esse movimento aqui, se você tiver dinheiro para receber. Tá? Então, isso aqui é uma operação de poder público para poder público, entendeu? Município para Estado, município para o Estado União, Estado para a União. Tá? Isso era muito comum, gente, nos governos que atrasavam salários. Eles chegavam lá e falavam, vou fazer uma antecipação de receita, aí vinha, né? Aí o Tesouro... Até sabe por quê, cara? Isso aqui não é uma operação bancária. Vocês estão entendendo? Isso aqui não é uma operação bancária, gente. Isso aqui é uma operação entre os governos, né? Emissão de papel moeda. Tá? Isso aqui também é um controle da política monetária. Não previsto, não. O aro não é previsto em LOA. Oi? Não. Não, a antecipação. A receita já está prevista na LOA. Certo? Só que o fato de você antecipar essa receita, ela não precisa ser prevista na LOA. Por quê? Porque já é receita, já está lá. Entenderam? Já está lá, não precisa ser LOA. Tá? Oi? Também não tem como adivinhar como ele vai pedir também. Tá? Então você tem que entender o seguinte, o cara, como é que cai na prova? Ele fala, receita, aro, antecipação de receita orçamentária. Ela está obrigada a estar na LOA? Tá? Não há, porque ela já é receita, vai só antecipar. Tá? Não, ela não precisa estar, ela já está lá. Você vai só, já é dela, né? Outro, mais difícil de todos, ó. Outras entradas compensatórias do ativo e do passivo financeiro. Tá? São receitas extra-orçamentárias, entradas do ativo ficam condicionadas a uma obrigação futura, passivo. Depósitos, né? Vamos lá, calção, fianças, aro. Então, aro aí é uma receita extra-orçamentária. Tá? E adiantamento de pessoal. O que é adiantamento de pessoal, gente? Tá? Folha de pagamento. Então, tem adiantamento pessoal, principalmente quando tem questão de férias, essas coisas aí. Bacana? Então, essas são as exceções. Vou voltar aqui para vocês. Ó. Nós estamos estudando o quê? Princípio da universalidade. Pelo princípio da universalidade, o nome diz, então ele leva você ao erro. Você tem que vencer as suas paixões. Isso aqui ó, são todas o quê? Extra-orçamentárias. Então, não há necessidade. Extra-orçamentárias significa dizer que ela não está na LOA. Ela existe. Por que nós temos que nós temos que estudar calção e finanças? Porque por questões contábeis, de contabilidade, para ficar registrado isso e organizado certinho. Tá? Olá. Artigo 4º. A lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos e da administração centralizada ou que, por intermédio delas, devam realizar, observado o disposto do artigo 2, que é aqueles 3 princípios que a gente já estudou. Tá? Ainda da universalidade, ó, está aqui, né? Isso aqui diz, ó, o universo de todas as despesas deverão estar nesse orçamento. Por exemplo, você pega o da LOA, do aro, ele vai antecipar uma dessas receitas aqui, né? Uma dessas receitas aqui. Aro? Aro, antecipação de receita orçamentária. Tá?
Gente, esse aro aí é um dos pontos assim, que cai bastante, viu? Você tem que entender. Então, primeira coisa, aro é uma receita extra orçamentária. Tá? Por que ela é extra orçamentária? Ela está de setembro, ela caiu em janeiro, caiu em fevereiro, por exemplo, março, né? Ela entrou um dinheiro no caixa. Só que ela só antecipou algo que iria entrar lá que não vai entrar mais. Gente, universalidade é diferente da totalidade. Cai muito, 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 muito. É vencer as suas paixões, gente. Universidade, o quê? Todas as receitas e todas as despesas, né? Só que esse todas, você tem que entender que são todas orçamentárias, não todas extra-orçamentárias, como já expliquei para vocês. O que é totalidade? Um único orçamento deve contar todas, né? Todos os orçamentos. Ó. Hã? Corrente de capital. Por ente. É assim, por ente. É por esfera de poder, né? Ó, o princípio da totalidade está relacionado com um único orçamento. E a universalidade está relacionado com todas as receitas e todas as despesas que constarem no orçamento. Quando fala constar no orçamento, o quê? É orçamentário. E nós temos o que? O extra orçamentário, que é outra coisa, tá? Princípio do orçamento bruto, tá? Esse é outro princípio. O que é o orçamento bruto, né? As despesas devem ter seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Tá? Tem que ser orçamento bruto. Por exemplo, vamos pegar aqui o imposto federal, ó. ITR. ITR, vamos colocar aqui 100%, é o imposto federal, né? Desse ITR, 50% vai para a União, não é isso? E 50% vai para o município. Aí. Ele vai ser contabilizado 100%. Ah, mas só 50% da União. Negativo. Então ele vai entrar aqui, né? Uma receita corrente, 100%, né? Aí ele vai deduzir da receita corrente e vai ser transferida lá para o município, uma contabilidade. Então, pelos seus totais, sem desconto, né? Também é um orçamento que está previsto no artigo 6º da 4.320. Gente, nós vamos falar bastante, cara. Bastante sobre a 4.320 hoje. Então, olha lá, ó. Todas as receitas constarão na LOA pelos seus totais. Vedados quaisquer deduções. Não há exceções. Não há exceções. Isso aqui é fácil. Então, pelos seus totais. Princípio da exclusividade. Tá? Esse aqui é bacana. Esse aqui foi o único artigo dispositivo da Constituição que nós não estudamos, porque para estudar nesse momento aqui. Tá? Gente, LOA é uma lei, não é uma lei? Tá? É uma lei. Sabe o que é uma lei que ela é anual? Todo ano tem essa lei? Todo ano é uma lei, não é isso? Ela pode conceder direitos, obrigações? Pode. Como o legislativo sabe, gente, que todo ano vai ter essa lei, sabe o que o pessoal fazia? Emendava um artigozinho estranho ali. Qual que é a matéria da LOA? Qual que é a matéria da LOA, gente? Duas. Não é isso? Tudo que não for isso vai estar aonde? Na LDO. Concorda comigo? Limitação de empenho vai estar onde? Na LDO. Tudo que não... Então a LOA é isso, não é isso? Então os caras chegavam assim, no calar da madrugada da aprovação do orçamento, colocavam um artigo lá, vou conceder uma pensão vitalícia para o professor Lack. De R$10.000. Verdade, verdade. Está na lei? Está no orçamento? Não é isso? Então essa lei, pela política brasileira, ela foi muito utilizada indevidamente. Então tinha muitas caudas. Então a lei era enorme. Cada deputado colocava um artiguinho lá para conceder. Conceder uma aposentadoria, uma pensão, conceder um direito, conceder uma desapropriação, até uso capião, tudo. Porque era lei. Vocês estão entendendo, gente, o que eles faziam? E é uma lei poderosa, uma lei que ela vai acontecer todos os anos. Todos os anos.
Aí criou-se o quê? O princípio da exclusividade. Ó. Deve conter apenas matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos, também conhecido como pureza. Faz sentido? Agora, vai fazer mais sentido se vocês compreenderem qual que é a matéria que deve constar na LOA. Receita e despesa. Bingo. Né? Tem exceções? Tem 3. Artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e da fixação da despesa. Beleza. Pronto. Primeiro, não se incluindo. Ó, a proibição de autorização para abertura de créditos suplementares. Parou. Olha como o assunto vai fechando, gente. Qual que é o instrumento necessário para a abertura de um crédito suplementar? Lei. Não é isso? Lei. Então, o que, que eles fazem? Já no texto da LOA, lá nos últimos artiguinhos, a LOA já autoriza o Poder Executivo, tá, em um determinado percentual a ele, o quê? Por decreto, abrir créditos suplementares. Vocês estão entendendo, gente? Isso aí. Então, no texto da lei, ele já autoriza o Poder Executivo a abrir via decreto créditos suplementares por um determinado percentual, valor, né? Depende. Então é o quê? Uma exceção. Qual que é a matéria desse item 1 aqui, gente? É orçamentária? Não, é autorização. Autorização não é receita e despesa. É autorização. Segunda exceção da exclusividade. Contratação de operações de crédito. Tá? Contratação de operação de crédito. Então, a LOA já pode deixar previsto como é que ele fica assim. Como é que é o artigo? Fica autorizado o Poder Executivo a realizar operações de crédito no valor de tantos milhões de reais. Pronto. Já está autorizado o quê? A operação de crédito. Por que, que o Constituinte fez isso? Para dar agilidade. Para dar agilidade. Para dar agilidade. Mas para receber ou para tomar empréstimo? Para tomar empréstimo. Para receber não precisa de lei, não. Tá? Só se for tributo. Aí tem que ter instituído por lei e tal, né? Fechou, gente? E o último, ó, antecipação de receita, que é o aro. Então, quais são as únicas matérias estranhas contidas na LOA, gente? Tá? Quais são? Daqui, ó. Créditos suplementares, operação de crédito e antecipação da receita orçamentária. Tá? Ok? Aí você tem que começar a entender. A gente vai começar a fechar aqui. Agora a gente vai ampliar um pouquinho os créditos orçamentários. Nós temos 2 tipos de créditos orçamentários, os ordinários. Quais são os ordinários? Aqueles no texto original da LOA. E os adicionais? Os adicionais, eles vão ser adicionados à LOA. Eles serão orçamentários. Todos eles, né? São aqueles atribuídos na LOA. Ok, né? Beleza. E os suplementares? Agora, crédito adicional. Olha só. Cai bastante. Nós temos 3 tipos. Primeiro, suplementares. Destinado a reforço de dotação orçamentária. Já existe isso? Já. Qual que é o principal crédito suplementar que mais tem em todos os entes públicos no Brasil? Suplementação da folha de pagamento. Às vezes chega lá no mês de setembro, já não tem mais dotação orçamentária. Qual que vai ser o remédio? Um deles, edição de um crédito suplementar, que inclusive já está autorizado na LOA. Tá? Só que aí você vai ter que entender o seguinte, gente, o crédito adicional, ele precisa de quê? De recursos. Não é isso? A principal fonte de recursos é excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação. Como é que é apurado esse excesso de arrecadação? Não tem um bimestral? Lembra do bimestral? O bimestral é só a despesa ou a despesa e receita? Receita e despesa. Então ele coloca lá, ó, janeiro, fevereiro, março e vai embora. Previsto, tá? 1,5.
Realizado, 1,6. Sobrou quanto? 1. Né? Fevereiro, melhorou, 2. Arrecadou, 2,20. Sobrou 2 e vai embora. Ou seja, nesse caso concreto, ele já pode constituir quanto de crédito adicional? 300 milhões. Que entra como receita. Aí que faz o quê? A suplementação. Créditos especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Gente, é fácil editar um crédito especial. Nós estamos estudando na União, né? Você acha que é fácil, gente? Todos precisam de receita. Quando não precisa de receita, é só o de baixo. Faz, depois paga. Isso. Os dois precisam de receita. Pensa só. Existe o processo legislativo orçamentário especial? Como é que é lá na União? Votação una. Então você vai ter que encontrar uma agenda no Congresso Nacional, parar o Senado, parar o Congresso, os dois descerem. Primeiro vai para a CMO, toda aquela discussão, aí vai para o plenário a aprovação do crédito especial. Então não é fácil. Aqui na Assembleia Legislativa é mais fácil, porque está ali, né? É mais fácil, mas na federal não é fácil, não. Vocês entenderam a musculatura para a discussão? Extraordinários. Os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Tá? Então isso aqui já é um vocabulário lá de trás, né? O CTN, a 5.172, também tem muitas palavrinhas desse jeito aí, né? Estampilhas, essas coisas, né? Bacana, gente. Extraordinário. Precisa de receita? Não. Agora, se eu quiser utilizar, você usa, né? Vamos lá. Créditos adicionais. Tá? Suplementar. A autorização pode estar em LOA. Isso aqui que aconteceu, gente. Tá? Já aconteceu com o governo Blairo. Tá? O Blairo apanhou bastante no orçamento. Depois, no segundo mandato, é que ele aprendeu, né? Certo? O que acontece? Marcou bobeira e esqueceu de colocar o artiguinho para autorizar o crédito suplementar. Certo? Tem como gerenciar? Não tem. Não tem. Tá? Ó, lei especial, lei e ordinária, medida provisória. Aqui no Estado. Como é que é para você abrir um crédito extraordinário? Decreto orçamentário. Ele faz o decreto. Por quê? Porque a Constituição Estadual não permite o governador editar a medida provisória. E esse decreto ele vai para onde? Vai lá para a Assembleia aprovar. Dica minha. Tá? Vamos lá. Dica minha. A contratação de operações de crédito visa atender alguma despesa previamente planejada. Quando ele está na LOA, significa dizer que está planejada, tem toda uma estrutura de planejamento. Já o ARO é para insuficiência momentânea de caixa. Tá? Insuficiência momentânea de caixa. Então é uma diferença muito grande aí entre essas duas operações. Não. Peraí. O ARO, ele não está planejado. Tá, só para... Eu já peguei uma outra agora. O ARO, ele não está planejado, ele está autorizado. Ele está autorizado aonde? Normalmente, na LOA. Na própria LOA, tá? Se o cara não prevê na LOA, ele vai ter que editar uma lei só para isso, ok? Agora, a despesa de pessoal, ela já está planejada e já está prevista. Acontece que não tem recursos suficientes. Tá? Não tem recurso fornecido. É isso que você ia perguntar? É isso mesmo? Certeza? O cheque especial já está disponível, né? É tipo como ele falou, a antecipação da maquininha de cartão de crédito. Que lá na frente ele não vai usar, não vai cair o dinheiro, porque já caiu, né? Tá? Então é isso aí, tá? Exclusividade. Ó, o que acontece? Eu já expliquei para vocês, mas eu quero trazer o texto. Gente, eu gosto muito do visual.
Então eu gosto de estudar na fonte. Eu já podia terminar a explicação, mas aqui na 4.320 traz isso também. Então ele trouxe lá na Constituição, olha como está aqui. A lei orçamentária poderá conter autorização ao Executivo para, exceção à exclusividade, ó, abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida às disposições tais. Realizar qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação para atender a insuficiência de caixa. Se na prova falar que o cara vai fazer um aro, tá? Para bancar um determinado projeto, está errado. Porque é uma insuficiência de caixa. LOA, matéria exclusivamente orçamentária. Pronto. Tá? Princípio da não afetação ou não vinculação. Isso aí nós já estudamos ontem. Eu vou só passar rapidão para vocês. O que é isso? Tá? Proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão fundo, tá? Órgão fundo, tá? Órgão fundo e despesa, né? Não pode. Ó, nós já vimos isso, é um princípio constitucional. Aí nós vimos aqui todas as situações, né? Que é uma exceção. Primeiro, a repartição dos impostos, serviço de saúde, que é o 15% da saúde, Fundeb, aqui é o 212A, recursos da administração tributária, o 37, 20 e 21 da Constituição Federal, garantias das operações de crédito, de ARA, a ARA, né? O que acontece aqui, gente, né? O ARO, né? O ARO, ele coloca a receita dele como garantia, não é isso? Já paga antecipadamente, praticamente, né? Prestação de garantias e contra-garantia da União, tudo isso aqui é o quê? São exceções ao princípio da não vinculação ou não afetação. Vimos também o seguinte, que ele permitiu, né, um tipo de despesa de vinculação de receita de impostos para quê? Para a prestação de garantia ou contra-garantia à União e para o pagamento de débitos para com esta. Tá? Então a União quebrou esse princípio. Por quê? Ele faz uma contra-garantia. Então aí ele faz o quê? Ele vai vincular a receita que ele tem a receber, ele já bloqueia lá e já segura. Já segura. Vimos também, né? Não relativo, ok. Vamos lá. Agora para aprofundar aqui, gente. Ó, sem olhar no material, aqui está a resposta aí, né? Está a resposta aí. Pode vincular despesas a receitas de taxa? Sim. Inclusive, a taxa é uma prestação que você recebe de serviço. Então, sim. Tá? Taxa, sim. Pode vincular despesas provenientes de operação de crédito? Claro que deve. A operação de crédito, gente, atenção. A operação de crédito você só vai fazer com uma destinação já previamente prevista. Crédito, gente, precisa ter autorização legislativa? Sim. Então, na autorização legislativa, fala assim, olha, eu vou emprestar dinheiro para fazer tal coisa. Então, ele já é vinculado. Então, está vinculando a despesa. A despesa. Agora, a receita de imposto, você não pode fazer isso. Pode vincular despesas aos demais tipos de receita, exceto de impostos? Sim. Tá? Você pode, qualquer outro tipo de receita, você pode vincular. Contribuições, você pode vincular. O que você não pode vincular é apenas impostos, né? Pode vincular despesas à receita de impostos? Não. Tá? Não pode. Salvo as hipóteses previstas no artigo, né? Tá, a gente sabe disso, nós já estudamos isso de forma exaustiva, né? Pensei que quando apagou a luz aqui, ia acabar a luz de novo aqui. Tá, gente. Alguém já ouviu falar de DRU? Já ouviu falar em DRU, gente? Não, DRU. DRU. Na verdade, chama de DRU. Tá? Chama-se desvinculação. O que é a DRU? São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativas a contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento de despesa ao regime geral de previdência, as contribuições de intervenção, CID, né, econômico, ok,
as taxas já instituídas ou que vierem ser criadas até a referida data. Taxa, ela pode ser vinculada? A taxa, ela tem natureza vinculativa, porque você está recebendo uma prestação de serviço, não é isso, gente? Concordam comigo? Então, teoricamente, taxa vai para aquele serviço específico, não é isso? E tanto é que não vai para a fonte 100. Quando você paga aquelas taxas lá do fórum, não é para a fonte 100. Todas aquelas custas, todas aqueles papeleiras lá, não vai para a fonte 100. Porque não é imposto. O que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte, a Constituição autorizou o governo federal a utilizar 30% disso, da desvinculação para onde ele quiser. Vamos explicar de novo, não entendi. Vocês entendem, gente, que taxa, contribuições sociais, CID, já tem uma destinação correta? O que é a DRU? A DRU autoriza o Poder Executivo porque sobra dinheiro. Tá? Ele autoriza até contribuições sociais. Certo? O que acontece? Sem prejuízo para o pagamento das despesas. Eu vou explicar isso mais já para vocês. Autoriza o quê? Ele, o governo federal, utilizar 30% dessa receita com o que ele quiser. Independente do local do órgão. Agora, a única restrição da DRU são contribuições sociais, tá? Para o pagamento das despesas do regime geral de previdência social. Tá? Hoje o regime está deficitário. Mas, com certeza, logo, logo o regime vai começar a ser o quê? Supereficitário. Então, ele vai poder utilizar, ele vai pagar todas as despesas do regime geral. Se sobrar um dinheirinho, ele pode embolsar. Tá? Então, isso aí é um mecanismo, até para ter o equilíbrio das contas públicas. Entenderam o que é DRU, gente? Claro. Também aqui, ó. Cadê taxa? Viu um lugar que tem taxa aqui, ó? Aqui, ó. Taxas, entendeu? Gente, e o governo recebe muito com contribuição, cara. Muita contribuição, muito dinheiro com taxa. Muito, muito, muito. Tá? Muito, muito. Absurda para um papelzinho, né? Entendeu? Então, vocês entenderam da DRU aqui? Aí assim, você pega aqui, vamos para o Mato Grosso. Detran, meu. Pô, para com isso, cara. Vocês não acham que as taxas do Detran pagam 50 Detran? Então, aqui ocorre também o quê? Uma desvinculação, porque se a regra é dinheirinho do Detran para bancar o Detran. Só que não sobra o dinheirinho lá. Então, o que ele faz? Ele desvincula aquilo lá para a fonte 100. Ele volta, ele vai usar onde ele quiser. Ou seja, não é, desculpa a palavra, um puta instrumento financeiro que tem a administração? Então, um puta instrumento financeiro aqui, tá? Vamos lá, exceção, vamos lá. Executa-se da desvinculação de que trata o caput da arrecadação a contribuição do salário educação, que se refere ao artigo 5º do 212. Por quê? O salário educação, gente, né? O salário educação, a receita do salário de educação, ele vai para pagar merenda, né? Salvo engano, é para merenda, é isso, né? Então, não falou, não, deixa o dinheiro da merenda lá, que aí você pode melhorar um pouquinho mais a comida, né? Já começou a desvincular a receita da merenda. Então, salário de educação. Tá? Ou seja, isso aqui não é uma exceção ao princípio da não afetação. Ela não é. Por quê? Porque a não afetação ela é só de impostos. Mas eu tenho obrigação de explicar isso para vocês. Tá? Então, a DRU não é uma exceção ao princípio da não afetação ou não vinculação, porque aqui não está falando de impostos. Tá? Ok, vamos lá. Princípio da especificação, discriminação ou especialização. Isso aqui é fácil, né? O que acontece? Você tem que ter o quê? Isso aqui tem exceções, viu, gente? Quando você está na LOA, a LOA, não sei se vocês já leram LOA, já viram LOA, como é que é? Então lá ele tem um númerozinho aqui enorme, que é a classificação dela, ok? Classificação. Aqui tem um valor. E aqui, gente, está o que vai ser comprado. Então ele é detalhado, ele é especificado. Ele é especificado. Ele é detalhado.
Tá? Ele não pode ser valor global, entendeu? Tem que ser especificado. Agora, nós temos alguns casos de valor global. Vamos lá. Este princípio tem um escopo de vedar as autorizações globais, ou seja, as despesas devem ser classificadas com um nível de desagregação tal que facilite a análise da parte das pessoas. Então, ela é super detalhada, né? A lei orçamentária não consignará dotações globais. Aí, ó. Destinadas a atender indiferentemente despesas de pessoal, material, serviço terceiro, transferência ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 do seu parágrafo único. Exceção, vamos lá, né? Gente, os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Cara, qual é um tipo de despesa que não pode ser especificada, que ela tem que ser global? Nós estudamos. Pensa, raciocina. Aquela despesa que você coloca um percentual sobre a receita corrente líquida na LDO, e ela tem um valor global, porque você não sabe onde vai ser gasta na LOA. Reserva de contingência. É possível especificar a reserva de contingência? Não, por quê? Porque ela é uma reserva de contingência, então ela vai ser o quê? Global. Guerra, calamidade, aconteceu alguma coisa. Concorda comigo? Que não é, então, uma reserva de contingência, o que é isso, gente? É uma reserva do orçamento para alguns imprevistos que possam acontecer. É um instrumento operacional de planejamento que tem. Beleza? Fechou? Agora, pode uma top para vocês? Tá? Pode uma top para vocês? Né? Vamos lá. Polícia. Polícia. O cara está fazendo uma investigação. Ele recebe uma verba secreta. Para comprar informação. O cara foi lá na Musiva, entendeu? Aí o cara tem que pagar a entrada, tem que consumir um pouquinho, para ficar bisoiando o cara. Pagar o X. É possível você especificar essa despesa, gente? Porque se você especificar essa despesa, você vai o quê? Você vai declarar muitas despesas da BIM. É tudo escondidinho. Então é um programa especial, gente, isso aqui. Então, qual que é o princípio da regra do orçamento? É o princípio da especificação, detalhar. Mas nós temos casos que é impossível fazer isso, e tem casos que é possível, mas não é interessante fazer isso, porque você vai atrapalhar determinadas situações. Por exemplo, na Cefaz tem uma, verba secreta também. O setor de inteligência fiscal. Você já pensou, gente, se fosse declarar todos os gastos da inteligência fiscal, essas megas empresas que são fraudadoras já ficariam um passo à frente, sabem onde está gastando dinheiro. Então, eles têm essa questão aí. É uma exceção. Tá? Ó, reserva de contingência, despesa global, artigo lá no Decreto-Lei 200, também exceção à especificação. Programas especiais de trabalho. Está aí, né? Por sua natureza, não posso cumprir os subordinamentos gerais, despesas poderão ser custeadas, dotações globais classificadas em despesas de capital. Aí, isso aqui não é para fiscal, é para TCU, tá? Para quem quiser controle, vai ter que saber que esses programas especiais serão despesas de capital. Tá? Ah, professor, mas ele foi lá e pagou o X9. Vai ser despesa com capital, porque assim a lei determinou. Até porque ele não considerou corrente, ele considerou uma situação bem específica. Tá? Pagar o X9. Olha, eu sei porque eu já fiz isso. Não. Posso falar, gente? Posso? Não. Como é que é? Você recebe o empenho no seu nome, cai o dinheiro na sua conta, ok, beleza.
Aí, você usa o dinheiro para aquela destinação, você pega isso, faz um resumo, assina, coloca no envelope, lacra o envelope e esse envelope vai para um cofre. E ali vai ter o recibo do X9, vai estar a cerveja da Musiva, vai estar tudo, entendeu? Vai estar... Vai, porque o cara tem que se interar com as pessoas, entendeu? Tem que... Entendeu? Isso, é trabalho de investigação. Ó, deixa eu só falar outra coisa para vocês. Isso... Experiência, né? Governador, não vou falar o governador, né? Que aí, qual que é? Vai para a missão na China. Tem como especificar o que? Ei, cara, tem como especificar? Aí, ele faz um desse cara aí, especial, manda lá, isso é verdade, $50. É verdade, sério. Aí vem, gasta, tem lá uma pessoa para prestar as contas, coloca no envelope, lacra, e lá tem um cofre dos governadores da Casa Civil. Todos estão lá, ficam lá. Aí vai o Tribunal de Contas auditar isso. Não, no outro ano. Ou no mesmo ano. Vai o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não abre o envelope. Ele pega o envelope, ele confere, aí pega assim a nota de empenho, entendeu? E a prestação de contas. Verdade, né? Está lá, isso, pronto. Por exemplo, isso aí é verba secreta. Aconteceu muito com o Lula, tipo assim, isso acontece muito para chefe de poder, cara. Porque é o seguinte, vamos lá, o cara quer fazer um atentado contra o nosso presidente. Ele sabe que ele toma um vinho tal. Se você especificar que ele toma só esse vinho, o cara pode ir lá e envenenar o vinho dele. Então chama-se verba secreta. Então esses gastos pessoais dessas autoridades, é assim que funciona, gente. 100 anos.